Olá, muito boa tarde. O programa da Igreja Católica chega até si para lhe apresentar os resultados de uma reunião internacional que levou à Tanzânia representantes de 60 países dos missionários espiritanos. Foi para a realização do capítulo geral desta congregação religiosa, onde esteve presente o padre Tony Neves, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. Que encontrei um capítulo geral que aconteceu desta vez na Tanzânia? Bom, um capítulo geral é o órgão máximo de qualquer congregação religiosa. No nosso caso, acontece de 8 em 8 anos e tem como objetivo avaliar os últimos 8 anos de missão e programar os 8 seguintes, para além de elegermos o Superior Geral e o seu Conselho, que de uma forma muito direta e democrática são eleitos em cada capítulo geral. E depois, a partir de Roma, garantem a animação mundial da congregação. Uma congregação que tem cerca de 3 mil membros e estamos espalhados, é mesmo caso para dizer, estamos espalhados por 60 países nos 5 continentes. Sempre em fronteiras da missão? Sempre com uma opção muito clara pelos mais pobres e em áreas onde a Igreja tem reais dificuldades em cumprir a sua missão. Por exemplo, falámos muito em áreas frágeis de presença espiritana e uma das decisões tomadas com muita adesão, foi a do reforço dessas missões. Por exemplo, estamos na Papuásia e Nova Guiné, temos apenas três padres lá. Temos uma frente em Taiwan, Vietnã, que queremos reforçar. Vamos para o sul do Sudão, onde nunca estivemos, mas achamos que é uma área muito importante. Vamos investir a partir da nossa comunidade, das nossas comunidades no Quénia. Avançamos para a Índia o ano passado, temos apenas lá três padres, queremos também reforçar a presença. Avançámos há pouco tempo para a Bolívia, onde também queremos, em meios muito complicados, queremos também reforçar a presença. Enfim, temos depois outras presenças nas periferias das grandes cidades, quer na Europa, quer na América, quer na África, embora para nós comece a ser muito claro que a África vai ser o continente do futuro. Neste momento, cerca de metade dos espiritanos já são originários da África e também metade do Conselho Geral eleito é composta por padres espiritanos africanos. Isso é a novidade que pode estar a acontecer, mudando também o centro das decisões, não na Europa, por exemplo, mas para o continente africano. Realizar um capítulo como este em África, que sinal ofereceu? E eu acho que foi um grande momento. Foi um grande momento histórico. Foi a primeira vez que aconteceu? Foi, e temos 309 anos de vida e de missão. História. Pela primeira vez aconteceu em África. Curiosamente, até Já agora, para a Torneira, só precisar, antes, todos esses capítulos costumavam ser em Roma ou noutros países? Não, em Roma acho que não foi nenhum. Tem sido em Paris, foi no Brasil, o último tinha sido em Portugal, no Seminário da Torre da Aquilha, em Cascais, mas África nunca tínhamos reunido condições para realizar lá o capítulo. Agora a Tanzânia ofereceu essas condições e aconteceu lá. Não deixa de ser curioso que tínhamos escolhido Bagamoyo. Bagamoyo foi durante muito tempo o grande entreposto do tráfico de escravos, e quando os espiritanos chegaram lá há 150 anos, foram com esse objetivo muito claro de libertar os escravos, mas garantir uma libertação integral, porque não só os escravos eram pagos e redimidos, como a seguir eram integrados na área da missão, uma espécie de cidade católica que num enclave muçulmano foi construída, e aí tinha centro de saúde, tinha escolas, tinha áreas residenciais, uma autêntica cidade católica que foi construída ali em Bagamoyo. E a presença espiritana é de tal modo reconhecida que para a abertura do capítulo geral estiveram todos os bispos da Conferência Episcopal da Tanzânia. Estavam lá 22 bispos, o que nos surpreendeu, mas o cardeal de Dar es Salaam, que presidiu quer à inauguração, quer depois à sessão de encerramento, disse que Bagamoyo é a mãe de todas as igrejas da África de Leste, e por isso, diante da mãe, todos se curvam e eles tinham que estar lá,
também para agradecer aos espiritanos terem escolhido fazer o primeiro capítulo geral em África, em Bagamoio, a cidade-mãe, a missão-mãe de toda a África do Leste. Na edição do jornal Ação Missionária de julho, o mês precisamente em que decorreu esse capítulo, o padre José Manuel Savença que escreve uma crónica sobre o início deste capítulo geral, onde se vê um gesto, enfim, algo original, o bispo a caminhar sobre as águas. Este gesto, o que é que ele quis significar? Foi uma abertura muito original e digamos que muito emocionante, porque o bispo de Zanzibar, que é espiritano, da ilha de Zanzibar, quis participar numa recriação da chegada dos primeiros espiritanos há 150 anos atrás. Portanto, os primeiros espiritanos chegaram à ilha de Zanzibar e depois vieram de barco da ilha de Zanzibar para Bagamoio. E quem conhece o Oceano Índico sabe que os últimos 300, 400, 500 metros têm que se fazer sempre a val, porque as águas não são profundas numa primeira fase. E por isso o bispo e uma irmã e um catequista fizeram a recriação dessa chegada, vindo num barco veleiro, típico, tradicional, que se vê também na fotografia. E depois saíram do barco e andaram cerca de 300 metros sobre as águas até chegar à praia onde estavam os capitulantes todos à espera, como que à espera da chegada do Evangelho, à espera da chegada dos missionários. O que nos impressionou a todos como participantes no encontro foi o facto do bispo ter sido ele o próprio, não foi ninguém a fazer de bispo, foi o próprio bispo de Zanzibar que, enfim, se molhou até à cintura para percorrer com a Bíblia na mão estes 300 metros de água e vir entregar na costa a Bíblia, e assim se abriu o capítulo geral. Há pouco o padre António Neves falava de decisões, diríamos, se se tratasse de uma qualquer multinacional, de opções estratégicas. Aqui são opções missionárias, de uma congregação missionária. Também, por aquilo que aconteceu e acontece no país, na Tanzânia, houve uma opção clara por temas da justiça e da paz e pela construção e pela luta pela defesa da justiça e da paz? Sim, e o facto de ter sido na Tanzânia com toda aquela marca de libertação, primeiro da escravatura, hoje há outras libertações que estão em causa, mesmo na Tanzânia, perceber que a guerra que afetou os Grandes Lagos há uma vintena de anos atrás deixou marcas muito fortes no Ruanda, no Burundi, que são países vizinhos da Tanzânia. E ainda hoje há campos de refugiados dessas populações em terras tanzanianas, e os espiritanos estão muito empenhados também nesse trabalho de libertação. Mas a Tanzânia tem um outro problema. A Tanzânia, não só aqueles países ali à volta, a Tanzânia é muito muçulmana. Bagamoio é 90 e tal % muçulmano, então nós estávamos ali claramente num contexto muçulmano, e Zanzibar é 98% muçulmano. Isso causa problemas, dificuldades à vossa missão? O diálogo interreligioso ali até se faz de uma forma mais ou menos harmonizada. Há um ou outro grupo mais radical que tem criado problemas, mas, regra geral, a Tanzânia tem um caso de relativo sucesso na relação entre católicos e entre cristãos e muçulmanos. Mas há questões culturais que são complexas. Uma delas tem a ver com o papel do feminino. E os espiritanos sempre perceberam isto, que as meninas praticamente não tinham hipótese de escola. Neste momento, os grandes colégios de meninas, quer em Zanzibar, quer na parte continental da Tanzânia, são dirigidas, os colégios espiritanos são dirigidos a meninas. Concretamente em Bagamoio tem um colégio com 750 meninas. E o Presidente da República, que é muçulmano e foi lá visitar-nos e foi lá falar-nos ao capítulo geral, agradeceu aos espiritanos todo este trabalho, e ele disse-o claramente, e eu reconheço que 90% das meninas que estão no vosso colégio aqui são meninas filhas de famílias muçulmanas. E vocês estão a ajudar também a abrir a mentalidade e a cultura e a proporcionar às meninas a escola, que se calhar num contexto muçulmano puro e duro elas nunca teriam essa oportunidade. No texto que escreve precisamente neste número de agosto e setembro da Ação Missionária, o Padre Neves lembra que os Presidentes da República, o atual e o anterior, estiveram neste capítulo geral. Que sinal foi esse? Foi um sinal, por um lado, de reconhecimento da importância de um evento deste calibre. Um capítulo geral de uma grande congregação como a nossa é sempre um momento muito importante. E ter ali delegados que vinham de 60 países,
constituiu um momento único para a história da Tanzânia, disse-o o Presidente da República, e veio lá agradecer o facto de termos escolhido a Tanzânia para este acontecimento. Mas, sobretudo, quer o Presidente atual, quer o Presidente emérito, que agora tem altos cargos nas Nações Unidas, foram lá dizer que acham que as congregações missionárias continuam a desempenhar um papel fundamental na saúde, na educação, nos direitos humanos, em toda a problemática ligada à justiça e à paz. E eles aceitaram ir lá e aceitaram fazer uma conferência aos capitulantes, almoçaram connosco. Curiosamente, no dia em que tivemos o presidente atual, que é muçulmano, não havia nenhum álcool sobre a mesa, por uma questão de respeito também para com ele, porque sabemos que os muçulmanos não bebem álcool. Mas foi um momento muito, muito interessante, em que nós também nos sentimos muito honrados pelo facto de eles reconhecerem que nós, como congregação missionária, desempenhamos um papel importante na sociedade, e a sociedade, mesmo num contexto muçulmano, reconhece o papel da Igreja Católica, concretamente dos missionários espiritanos. Neste capítulo geral, uma série de documentos foram aprovados, por exemplo, Missão no Mundo Globalizado. Que diretrizes o capítulo sugeriu para os missionários espiritanos? Houve uma dinâmica que antecedeu este capítulo que acho que ajudou muito depois à sua concretização. Fizemos como que uma caminhada sinodal, hoje está na moda, não é? Também o fizemos a nível mundial. E isso quer dizer uma recolha de opiniões? Durante 3 anos, todos os espiritanos foram convidados a mandar para Roma as suas opiniões sobre uma série de temas. E a partir daí construiu-se um instrumento de trabalho. Portanto, e houve 7 grandes temas que emergiram de toda essa caminhada, e foram os temas que depois nós debatemos nas aulas magnas, nas sessões magnas, e de onde depois saíram documentos finais. Agora, nesses documentos, a questão da inserção, de uma nova inserção neste mundo que também está em constante mudança, foi uma exigência que se impôs. Eu acho que não temos alternativa. É este o nosso mundo, que tem grandezas e tem limites. Temos que ter muita consciência, quer daquilo que é bom e daquilo que é menos bom, e depois ter uma postura que seja construtiva para a história. Acho que não há muito para onde fugir. A dinâmica capitular também assentou em 5 exposições por continente. Portanto, houve 5 pessoas de 5 continentes que foram convidadas a preparar-se bem sobre o que é que aconteceu nos últimos 8 anos, desde o último capítulo geral, em cada um dos continentes, em termos de política, de economia, de sociedade, também o que aconteceu em termos de igreja, o que aconteceu em termos de congregação, para que a partir daí pudéssemos ver qual é a missão que é exigida aos espiritanos, onde quer que trabalhemos. Portanto, essa abordagem assim mais política, económica e social, também eclesial da realidade, ajudou depois a construir os documentos sobre temáticas já mais particulares. Neste caso sobre a globalização, a partir dos dados que essa condição em que o mundo hoje vive oferece também à missão. Sim, porque nós percebemos que há cada vez mais desigualdades, há cada vez mais pessoas que estão empobrecidas. Esta ideia de uma crise global está a afetar muita gente, e nós, como missionários, temos que nos saber posicionar e saber escolher também as pessoas com quem caminhamos e a quem tentamos ajudar. Um outro documento é Solidariedade e Finanças. A crise económico-financeira está a afetar também as missões? Está a afetar, mas nós, sobretudo, focámo-nos na primeira parte, na questão da solidariedade. Ou seja, durante muito tempo, a Europa e o norte da América tiveram muita gente e tiveram algum dinheiro. E agora o que acontece? Acontece que na Europa nós temos, de facto, menos gente, também temos menos dinheiro, mas ainda temos alguma capacidade financeira. Sobretudo na África, e depois naquelas situações, algumas das quais já falei no início, as situações são de uma extrema pobreza. É mesmo a sobrevivência dos nossos colegas que está em causa, e o seu trabalho. Dos missionários que estão enviados. Dos missionários que estão nessas circunscrições de alto risco e de alta pobreza. E também temos em África, sobretudo, muitos seminários com muitos seminaristas, mas pouca capacidade financeira para dar uma formação adequada a esses seminaristas. Portanto, o que nós decidimos foi continuar a partilhar mais. As circunscrições, portanto, os países que têm um bocadinho mais de capacidade financeira vão continuar a partilhar do que têm para que noutros sítios a missão possa acontecer. Em todo caso, os recursos financeiros na Europa
estarão a diminuir e a diminuir claro. de forma muito considerável. Isso pode colocar em risco essas missões em situações limite? Obriga-nos a reequacionar algumas coisas, mas eu acho que... Porque é preciso dinheiro para desenvolver esses projetos missionários. É preciso dinheiro, é preciso instalar estruturas, o funcionamento de todas as estruturas exige alguma máquina financeira. Mas quando há solidariedade, os pequeninos nadas que se podem poupar aqui e ali e levar para áreas onde esse dinheiro é mais urgente, vai ser suficiente. Eu creio que a palavra-chave é mesmo a palavra solidariedade. Se formos verdadeiramente solidários, nós vamos conseguir atingir os objetivos que nos propomos alcançar e a missão vai continuar. Entre muitas congregações missionárias, algumas vão referindo a nova força que vem do Oriente, dos países do Oriente. Acontece isso também com os espiritanos? Poderá acontecer dentro de algum tempo. Nós sempre fomos uma congregação muito virada para a África, essencialmente, e um bocadinho para a América Latina. A nossa focagem na Ásia é muito recente. É muito recente e a nossa aposta tem sido em áreas de extrema pobreza, de onde nos próximos tempos não estamos à espera de ter muitas vocações, muitos missionários, muitos meios. Portanto, para nós, neste momento, a Ásia é sobretudo um local de investimento pastoral. É nessa perspectiva que estamos a trabalhar. Um dia surgirão vocações, é normal, também surgiram na Europa quando evangelizamos na Europa, surgiram na África e na América Latina quando trabalhamos mais nesses quadrantes. É normal que as pessoas que vivem connosco gostem da nossa maneira de estar e queiram identificar-se com a nossa vida e a nossa missão. Mas, por enquanto, para nós, a Ásia é um local de claro investimento pastoral. O Padre António Neves é superior provincial dos missionários espiritanos em Portugal, portanto, coordena esta congregação religiosa em Portugal. Até que ponto as decisões tomadas neste capítulo geral afetam os espiritanos portugueses? Afetam e muito. Primeiro porque fomos todos convidados a redirecionar as nossas opções. Uma opção clara pelos mais pobres, uma opção clara pelas periferias, uma opção clara pelos jovens. E nós aí vamos ter que reequacionar também em função dos documentos que em breve irão estar disponíveis, não é? Que foram aprovados. Por outro lado, todos aqueles que nós enviamos para fora também têm que ser enviados para linhas de risco, linhas da frente. E é verdade que os que temos neste momento... Diferente? Uma formação diferente, penso que não, porque nós é nessa linha que estamos a formar os nossos jovens e menos jovens. Mas vamos ter que continuar a prepará-los para serem resistentes, porque todas as áreas onde trabalham vão ser áreas de alguma dificuldade. Ainda agora, este ano temos 3 ordenações. Um jovem vai ser enviado para a Bolívia, para essas periferias de La Paz, uma área bem complicada. Outro jovem vai ser mandado para as periferias de São Paulo, uma missão de altíssimo risco, e o outro vai ser mandado para as montanhas de Cabo Verde. Não tem risco em termos humanos, mas vai para uma situação também de bastante pobreza e de bastante dificuldade. Portanto, jovens e menos jovens, os que são mandados para fora, vão assumir missões de algum risco. Após a eleição para superior provincial, o Padre António Neves disse aqui no programa Eclésia que também em Portugal novas comunidades espiritanas, novos trabalhos nas dioceses poderiam iniciar-se. Esse é um dossiê que já está decidido? Não, está decidido que vamos iniciar e vamos reequacionar alguns dos nossos compromissos. É um trabalho que vai ser feito a partir de setembro, quando começarmos a reestruturar o próximo ano. Já vamos fazer uma outra mexida, não muito substancial. Nós criámos uma equipa, foi pedida pelo capítulo provincial aqui em Portugal. Criámos uma equipa que vai ajudar a construir um projeto missionário global, a nível dos espiritanos em Portugal. Ao analisarmos todos os nossos compromissos, ao analisarmos com realismo as nossas reais capacidades enquanto recursos humanos e recursos materiais, a partir daí é que nós teremos dados suficientes para fazer mexidas, mas vamos mexer. E será a partir daí também que acontecerá a decisão de abrir novas casas nesta ou naquela diocese? Sim, temos. Isso fará parte do nosso plano, como também provavelmente iremos fechar uma ou outra. Tudo vai depender desse projeto missionário global. Temos neste momento em curso negociações com alguns bispos. Com alguns estamos a falar porque vamos fechar missões, com outros estamos a falar porque vamos abrir. Decisões para tomar ao longo... Para tomar ao longo dos próximos 3 anos. Dos próximos 3 anos. Ainda não está então o dossiê que estão em estudo. São, tá.
Com calma, não vamos precipitar. Entre outros projetos que os missionários espiritanos desenvolvem em Portugal, que papel é reservado aos leigos, aos jovens, nomeadamente a esse grupo que se chama Jovens Sem Fronteiras? Bom, a missão é muito global e nesse projeto missionário global os leigos vão continuar a ter um papel muito, muito importante. Não só porque somos menos e porque estamos mais velhos, mas porque a Igreja é nossa, é de todos e a missão é de todos e o nosso carisma espiritano não é um exclusivo. É da Igreja, não é um exclusivo daqueles que professam na congregação, é para todos aqueles e aquelas que se sentirem também participantes desta espiritualidade e deste carisma e desta missão. Portanto, nós temos um grupo muito grande de movimentos e de dinamismos que já partilham a nossa espiritualidade e a nossa missão e isso é para intensificar. Nós, durante este mês de agosto, temos um grupo que está em missão em Cabo Verde, temos neste momento alguns jovens que estão em missão mais prolongada de voluntariado missionário e temos muita gente que por estas paróquias acima e abaixo de Portugal, no seu dia-a-dia, vivem a espiritualidade e a missão espiritana. Isso é para continuar, é para intensificar. Agora os Jovens Sem Fronteiras têm um jovem padre, enfim, como assistente nacional, mas as lideranças são os próprios jovens que as constroem e que as elegem democraticamente. Portanto, temos um dinamismo que está ativado e está muito forte. E que é de Portugal e é também de marca da congregação em todo o mundo. É uma imagem de marca da congregação em todo o mundo, com muita diferença de sítio para sítio. Mas, por exemplo, este mês de agosto nós temos 4 missões em Portugal. Temos quase uma centena de jovens que estão a viver essas missões. Tivemos quase 40 que estiveram em peregrinação espiritual a pé a Santiago de Compostela no mês de julho. Bom, há todo um dinamismo que está criado e que está a andar e que é para intensificar. E que vai encontrando respostas cada vez mais positivas. Sim. Estamos muito contentes com esta caminhada. Sim. Esperemos que assim continue. Padre Neves, muito obrigado por ter estado neste programa, Obrigado, onde quisemos apresentar os projetos de missão definidos pelos missionários espiritanos no seu recente capítulo geral, a reunião magna da congregação e que decorreu na Tanzânia. Desejo um bom fim de tarde, boas férias se for o caso e até amanhã, se Deus quiser.